Olá, que prazer podemos estar juntos de novo, tudo bem? Vamos então estudar hoje o módulo 7. Localizando na apostila então, por favor, ainda estamos na apostila 1. Cor que usamos, roxa, tarja roxa na margem onde aparece escrito português A de a melhor matéria e a página correspondente é de número 44. Se você se lembrar, o nosso último assunto qual foi? Barroco. Agora vamos ver arcadismo ou neoclassicismo. Então você já viu aqui, né? Século XVIII. E vou lembrar aquele provérbio: aonde o professor Henrique vai, o professor Rafael vai atrás. A literatura acompanha a história. A literatura é só uma manifestação escrita que acompanha o pensamento de uma determinada época. Então no século XVIII, aliás, você sabe, né? O apelido do século XVIII? Século das Luzes. Houve então o chamado iluminismo, aqueles filósofos maravilhosos, lembra-se? Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, né? Esses filósofos então propagavam acima de tudo a racionalidade e com isso deram impulso para a primeira revolução industrial do Ocidente. Você sabe que haverá uma outra revolução industrial no século XIX, por enquanto ficamos com essa daqui, século XVIII. Se a ciência progride, evidentemente que as pessoas vão deixando de lado um pouco aquele pensamento religioso. Então, nós estudamos que o Barroco foi muito marcado pela religiosidade. O Barroco é a arte da Inquisição, a arte do conflito causado pelo pensamento inquisitorial que negou o que houve durante o Renascimento, ou seja, a valorização do ser humano. Muito bem, então comece a deixar o Barroco. E vou lembrar, neoclassicismo, neo é novo. Então nós vamos ter uma retomada dos princípios clássicos do século XVI com Camões e também da Antiguidade. Quem eram os povos considerados clássicos na Antiguidade? Gregos e romanos. Vamos falar de uma palavra que vem do grego? Vamos? Então olha só que bonito. Mimesis. Você que gosta da área de biológica, se é o seu caso, conhece o mimetismo. Na natureza, certos seres fazem mimetismo a outros. Muito bem? Mimesis é uma palavra que nós emprestamos para a área da biológicas. Eu vou então colocar aqui alguns versos desse poeta que aparece aí na sua apostila, lá no cabeçalho da página 44. É o Cláudio Manuel da Costa. Olha o que ele escreve. Faz a imaginação de um bem-amado, que nele se transforma o peito amante. Eu acho que você está percebendo a semelhança com um outro texto, que foi escrito no século XVI por Camões. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Viu a semelhança, né? Imaginar, imaginação, amado, amante, amada, amador, né? Portanto, o que o Cláudio fez? Ele imitou, ele mimetizou Camões. Mas Camões não foi o pioneiro. Camões se baseou também num outro poeta, Francesco Petrarca, que escreveu em bom italiano: l'amante nell'amato si transforma, l'amante nell'amato si transforma, transforma-se o amador na coisa amada. Viu só a semelhança? Ah, professor, então isso aí se chama o quê? Mimesis. Quer dizer, se eu for fazer uma redação, quiser pegar uma redação pronta e só copiar, eu estou fazendo mimesis? Não, você está fazendo um plágio. Não queira se comparar. Pobre mortal que é, junto comigo, eu outro pobre mortal, que somos com quem? Camões. Quando Camões faz, é mimesis. Se nós fazemos, é plágio, nota 0. Agora, sem brincadeira, esse princípio é clássico, tá? Todos os poetas clássicos praticavam a mimesis. Então, o Cláudio imitou Camões, que imitou Petrarca, que já tinha imitado um poeta da Roma Antiga, Virgílio. E, aliás, esses não são os únicos versos que Camões mimetizou, né? Então, o Petrarca também escreveu assim: "Qu'est anima gentil que te disparta?" Camões escreveu: "Alma minha gentil que te partiste." Ficou muito mais bonito, né? Então, como é que se chama isso? Mimesis. Tá bom. Palavra que vem do grego.
O outro povo romano, o outro povo grego, desculpa, o outro povo clássico qual que é? O romano. Língua dos romanos ou latim? Muito bem. Então, latim, eu tenho aqui alguns princípios. Olha só. Inutilia truncat. Então, olha como é fácil entender isso em português. Uma coisa truncada é cortada, interrompida, seccionada, dividida. Então, vamos cortar. Cortar o quê? O que for inútil. Você, na página 44, pode observar no final da segunda coluna, logo depois da imagem que está ali, é um texto do Cláudio Manuel da Costa. Eu vou reproduzir aqui os versos para você, tá bom? Olha lá. Alguém há de cuidar que é frase inchada, daquela que lá se usa entre essa gente, que julga que diz muito e não diz nada. Então existe uma certa gente que usa a frase inchada. Frase inchada você entende como excesso de palavras, muitas figuras de linguagem, vocabulário desconhecido. Ora, quem é a gente que usa essa frase inchada? O pessoal do barroco. Lembra aqueles escritores barrocos, especialmente os barrocos cultistas, né? Que adoravam complicar a linguagem? Gregório de Matos que escreveu: é planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada. Quer dizer, não dá para entender nada. Por isso, olha como termina a estrofe aqui. Julga que diz muito e não diz nada. Agora vamos ao princípio clássico, vamos? O nosso humilde gênio não consente que outra coisa se diga mais que aquilo que só convém ao espírito inocente. Palavras usadas, inocente, humilde, tem a ver com a simplicidade. Os poetas árcades pregam isso. Simplicidade acima de tudo, bem diferente da complicação barroca. E quem assina esse texto aqui, você já viu aí na sua apostila, é o Cláudio Manuel da Costa. Posso contar um segredo? Posso? Todos os poetas árcades adotavam um pseudônimo. Então olha o pseudônimo aqui do Cláudio, olha. Glauceste Saturnio, que lindo, né? Não gostou? Ah, haverá outros pseudônimos, como por exemplo, Alcindo Palmireno, Eureste Felício, Termindo Cipílio, para outros poetas. Outros poetas adotaram esses pseudônimos. Então me parece que eles faziam competição para ver qual pseudônimo era mais, digamos, exótico. Tá bom? Então, se você não gostou do Cláudio Manuel da Costa com o seu pseudônimo, quem sabe queira ver o semblante dele. Quem sabe ele seja atraente pela fisionomia. Vamos ver então? Oh, que bonitão, hein? Sim? Não gostou? Então vou apresentar para você um outro poeta do arcadismo, aliás, do arcadismo brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga. Está aí, é ele, certo? Era cabeludão, mas é ele. E Tomás Antônio Gonzaga tem uma história curiosa. Imagina que Tomás Antônio Gonzaga é português, veio ao Brasil quando estava com 37 anos de idade. Ao chegar ao Brasil, conheceu uma moça chamada Marília. Tinha 14. 3 anos depois, eles estavam noivos. Ele com 40 e ela com 17. Muito bem, não preciso lembrar a você que existia uma expectativa de vida muito menor do que hoje, lá no século XVIII. Então, o Tomás Antônio Gonzaga vai usar aqui um princípio que eu sei que você conhece, não preciso nem traduzir. Mas fica traduzido de qualquer jeito. Você conhece, né? Carpe diem. Ao pé da letra, colha o dia. Mas como é que nós devemos entender? Aproveite o dia. Tire do dia tudo que ele puder oferecer. Por quê? Omnia fluent. Fluent flui, né? Tudo flui, tudo passa, nada é para sempre, tudo é passageiro. Então, a beleza da Marília vai acabar? Vai, mas não se esqueça que o Tomás já está numa idade, digamos, perigosa para o século XVIII, né? Afinal de contas, ele está com 40 anos. E perigosa em todos os sentidos. A expectativa de vida já é muito menor. Além disso, a energia dele pode acabar, você sabe, né? A energia de todos nós, pobres homens, chega um dia que cai, né? Tá bom. Então ele escreveu assim para sua noiva Marília, olha lá. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças
e ao semblante a graça. Tá legal? E quer saber o pseudônimo dele, né? Olha o pseudônimo, Dirceu. É o mais discreto, né? Será que você quer conhecer a Marília? Quer? Vamos ver a Marília? Hã? Gatinha, hein? Fala a verdade. Mas parece que são iguaizinhos, não? Olha só, não são almas gêmeas? Então olha o Tomás Antônio Gonzaga, olha a Marília, feitos um para o outro, não é? Está bem. Então agora eu quero ver com você mais um fundamento clássico, mas não sem antes nós lembrarmos: Revolução Industrial, concentração das pessoas na cidade. Aí surgem aqueles problemas que nós conhecemos, né? Claro que numa proporção menor, mas falta de espaço, de saneamento, mobilidade complicada. Então olha só o princípio: Fugere urbem, vamos fugir da cidade. Se vai fugir da cidade, óbvio que vai para o campo. Como é que você imagina um final de semana no campo? Locus amoenos, um lugar ameno. Você não imagina lá no campo, né? Tempestade, tsunami, aquele monte de pernilongo, vai atolar o pé na lama porque choveu demais. Não, um lugar tranquilo, uma brisa suave, uma temperatura amena, um lugar bem sossegado, tá bom? Então olha só esse texto. Aquele adore as roupas de alto preço. Roupa de alto preço está onde? Na cidade, né? Você nunca ouviu falar numa Fashion Week rural, né? Não, Fashion Week acontece onde? Bruxelas, Nova York. Bom, voltando. Aquele adora as roupas de alto preço. Um siga a ostentação, outro a vaidade. Todos se enganam com igual excesso. Eu não chamo a isto já a felicidade. Ao campo me recolho e reconheço que não há maior bem que a soledade. O que é a soledade? Solidão. Então, o ideal dessa pessoa é viver tranquila, sossegada, no campo, longe da movimentação intensa que os centros urbanos apresentam. E quem assina esse texto? É o mesmo poeta que está lá no cabeçalho da página 44 do módulo 7. Cláudio Manuel da Costa. Lembra o pseudônimo dele? Glauceste Saturnio. Precisa memorizar o pseudônimo dele? Não, pelo amor de Deus. Use seus neurônios para informações mais importantes. Mas você não notou, né? O Arcade, que é uma vida tranquila, bem diferente daquela vida do pessoal do Barroco. No Barroco, o indivíduo vivia angustiado, amargurado, não sabe se valoriza a si próprio, se valoriza a Deus. Agora não, ele quer ter uma vida sossegada, trabalhar 8 horas por dia, chegar em casa, encontrar a sua casinha no campo, né? Chegar a ver a mulher, ela lá fazendo chapinha, vão comer junto o quê? Arroz, feijão e ovo. Aí vê um episódio do Big Brother, sabe? Dá uma rapidinha, vai dormir cedo. Olha que vida tranquila, não é? Sim, tá bom. E olha, 2 palavras você vai prometer para mim que vai memorizar. Dentro desse princípio do quê? Fugere urbem e locus amoenos. Olha a primeira palavra. Pastoralismo. Então, nós estamos estudando o arcadismo. O arcadismo vem do grego. Então, na Grécia Antiga, a Arcádia era uma região de pastores. Está bem? Hoje você ainda tem a Arcádia na Grécia, mas não é mais região de pastores. Aliás, zona até metropolitana. Então, pastoralismo, o cara quer estar no campo, com as suas ovelhinhas, e outra palavra, bucolismo. O que é um ambiente bucólico? Campestre. Tá bom? E agora, vamos lembrar das aulas de química. Quando o seu professor chega com a tabela periódica, num dos quadradinhos você encontra as letras AU. AU, ouro. E você sabe que o ouro representa o quê? A riqueza. Tudo bem? Riqueza é bom? Sim, mas por favor, sem excesso. Equilíbrio do ouro, equilíbrio das riquezas. Então dá uma espiada aqui no texto. O ser herói, Marília, não consiste em queimar os impérios, move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra também o mal tirano. Consiste o ser herói em viver justo, e tanto pode ser herói pobre, quanto maior Augusto. Então, o professor pode ser herói, né?
o Augusto também, vou ficar no meio termo, né? Sem excesso e sem a falta. Augusto aqui está com inicial maiúscula, você já percebeu que se refere àquele imperador romano, que entre outras coisas ficou conhecido por sua opulência. Você vai a Roma, visita a casa, as ruínas da casa dele, né? Compra 2 garrafinhas de água, anda, termina as garrafinhas de água e a casa não termina nunca, né? Chamar de casa aquilo, até parece. Bom, você já viu o nome da Marília? Então já sabe quem é o poeta Tomás Antônio Gonzaga, o português, né? O português que veio para o Brasil aos 37, conheceu a Marília aos 14, 3 anos depois estavam noivos. Tá bom? Desde o Barroco que nós já temos literatura brasileira. Olha aqui o período. Começa no século XVIII, século XVIII. Então você se lembra das aulas de história. Primeiro ciclo econômico brasileiro, na era colonial, pau-brasil. Segundo, cana-de-açúcar. Então o Barroco foi muito influenciado pelo açúcar. Já vimos a poesia do Gregório de Matos. Agora qual é o ciclo? Mineração. Deixamos aquele eixo econômico do Nordeste e vamos para o interior das Minas Gerais. E olhe que coincidência! Todos os poetas líricos participaram da Inconfidência Mineira. Não é que todos os inconfidentes foram poetas. Tiradentes não foi poeta, mas todos os poetas foram inconfidentes. Está bem? Um deles já está devidamente apresentado. Cláudio Manuel da Costa, que inclusive emprestou seu nome para esse título do módulo 7. O Cláudio não foi enforcado, aliás, ele teve um final terrível de existência, né? Ele estava preso na Ilha das Cobras, ele foi torturado, né? Passou por interrogatório e apanhou. A versão oficial é de que ele se matou, mas na verdade suicidaram o coitado Cláudio Manuel da Costa, né? E ele é o responsável pelo início do arcadismo. Em 1768, ele publicou o primeiro livro Arcade brasileiro, que se chama Obras Poéticas. Você percebeu? Obras Poéticas é nome de livro. Como você nota isso? Letras itálicas. Como é que você está anotando isso aí? Entre aspas. Tá legal? Bom, então, o Cláudio seguiu os bons passos inaugurados por Camões. Camões, você sabe, entre tantas outras coisas, fez sonetos. Essa foi a forma preferida do Cláudio Manuel da Costa, a forma poética preferida dele, soneto. E não se esqueça, Camões escrevia sobre o amor. Muitas vezes Camões colocava a inicial da palavra amor maiúscula. Por que isso? O amor era personificado. E é uma entidade bacana, legal, nossa amiga. O amor? Não. É uma entidade contraditória, é uma entidade até maligna, porque adora nos impor sofrimento. Quer ver então? Eu vou reproduzir aqui um texto Cláudio Manuel da Costa. Ah, você quer acompanhar esse texto? Então é fácil. Você só precisa chegar à sua apostila lá na página 47. Ali à direita, no quadro rosa, você tem esse texto. Então, por favor, não se esqueça. Cláudio Manuel da Costa é de Minas Gerais. Independente de você já ter ido a Minas Gerais, como que é a topografia, o relevo mineiro? Nossa, montanhas, penhascos, grutas, rochedos, pedras, olha lá. Destes penhascos fez a natureza o sítio em que nasci, o berço em que nasci. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma materna, um peito sem dureza. Então penhas são pedras. Ele nasceu no meio das pedras. As pedras são duras. De pedra você tem penhascos. Apesar de ele ter nascido no meio das pedras duras, o peito dele não tem dureza. Não tem dureza. Quer dizer, é uma pessoa delicada, sensível. Está bem? Ele continua. Amor, que vence os... Ai, o amor! Olha só, aquela entidade que é muitas vezes maligna, né? Qual a inicial que o Cláudio Manuel da Costa usa para a palavra? Maiúscula. Maiúscula. Amor, que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me. Ele declara contra o meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Opa!
Não há fortaleza que resista ao amor. O amor vence os tigres. Não vai conseguir vencer um peito desse eu lírico aqui, que é delicado, sensível. Se o amor vence os tigres, não há fortaleza que vá resistir ao amor. E ele continua: por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Você viu? O amor é tirano. Quanto mais resistência o amor encontra, mais ele se apura, mais ele se fortalece. As pedras, que são o que há de mais duro na natureza, mesmo assim devem temer a ferocidade do amor. Tá bom, e o que é que você percebeu? O Cláudio é o primeiro poeta do arcadismo. É natural que ele tenha ainda alguns vestígios da época literária anterior. Por exemplo, nós já estudamos o Gregório de Matos, que era um poeta do Barroco, mas ele antecipou um princípio do arcadismo, que é o carpe diem, não é verdade? Então, lembrando aqui a nossa tabelinha, antes do arcadismo tínhamos o Barroco. E o Cláudio Manuel da Costa trouxe alguns princípios do Barroco. Olha lá. A natureza que ele apresenta é aquele lugar tranquilo, sossegado? Não. Ele fala de pedras. As pedras são muito duras. Então não é uma natureza aprazível e tranquila. O que mais? Você já conhecia a palavra penhas antes de ver esse texto? Não? Por quê? O vocabulário dele ainda lembra um pouco aquela linguagem complicada do Barroco. E finalmente, o Cláudio Manuel da Costa, no texto que nós acabamos de ver, falou que nasceu no meio das pedras duras, mas ele mesmo tem um peito sem dureza, duro, delicado, duro, sem dureza. Então isso nos lembra a figura de linguagem preferida do pessoal do Barroco, a antítese. Por favor, ele é um poeta arcade. Nós vimos vários elementos aqui. Personifica o amor, fez mimeses em Camões, ele usa soneto, forma clássica, mas, por favor, ele traz também alguns vestígios do Barroco. E não se esqueça, ele mineiro, lá das Minas Gerais, né? Estudou onde? Na metrópole. Quando eu falo metrópole no Brasil colonial, ora, estou me referindo a que terra? Portugal, né? Evidentemente. Quem quiser estudar tinha que ir lá. Então o Cláudio Manuel da Costa é autor de um texto que diz assim: competir não pretendo contigo, ó cristalino Tejo, que passas brandamente. Ele não quer competir com o Tejo. O Tejo é aquele rio que nós já vimos, corta Portugal inteiro e quando chega a Lisboa deságua no Atlântico. Ou seja, o próprio Cláudio reconhece a inferioridade da colônia em relação à metrópole. Está bem? Então agora eu quero convidar você ali na página de número 47, verificarmos as questões. Combinado? Estamos lá? Que ótimo! Olha só essa questão. Caiu na Mackenzie. Nós temos que marcar a opção que apresente texto não relacionado ao arcadismo. Então, a letra A nos diz: enquanto pasta, eu até pedi para você memorizar uma palavra, lembra? Pastoralismo. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. O cedro, a árvore, natureza gostosa, pastoralismo. Então esse texto é arcade, não marcamos. Tem que ser a errada em relação ao arcadismo. Então, vamos tentar a letra B. A letra B nos diz: são esses os sítios... São esses os prados aonde brincava, enquanto pastava o manso rebanho que ao seu me deixou. Então o prado é campo, pastava, pastoralismo. De novo, não marcamos. Tem que ser a errada em relação ao arcadismo. Vem a letra C. Na letra C o primeiro verso já entregou. Sou pastor, não te nego, os meus montados são esses que aí vês. Pastor, pastoralismo. Não marque, por favor. Letra B, eu sou Senhor, Senhor inicial maiúscula, então se refere a Deus.
Eu sou o Senhor ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais pastor divino. Pastor divino é Deus. De tudo que estudamos aqui, por favor, você viu alguma coisa de religiosidade? Não, porque religiosidade é do barroco. Tanto que esse pastor aí está usado no sentido metafórico. É pastor divino. Pastor divino e, evidentemente, que ovelha também num sentido metafórico. Nós somos as ovelhas do rebanho de Deus. Portanto, acho que encontramos aquela que devemos marcar, né? Vamos ver aqui no telão, vamos ver. Graças a Deus, marcamos a letra D. D de quê? Camões, Deus da poesia. Uhul! Tá bom. Nós já vimos esse texto aí, que aparece à direita? Já? Então é a próxima pergunta, número 2. Como o poeta descreve o lugar que constitui o seu berço? Lá no texto até apareceu a palavra sítio, né? É que como os textos dele estavam manuscritos, alguns interpretam como berço, outros como sítio. O sítio em que nasci, o berço em que nasci. Ele nasceu no meio das pedras, não foi? É isso? Então está lá, ó, uma paisagem dura, mineral, pétrea, repito, não é uma coisa gostosa, tranquila, sossegada, como pregavam os Árcades, né? É uma natureza ainda agressiva, lembrando toda a época em que o Cláudio Manuel da Costa viveu nas Minas Gerais. Muito bem, a questão 3. Porque o poeta... Qual a antítese apresentada na primeira estrofe que constitui o contraste central? Ele falou que nasceu no meio das pedras duras, mas ele não tem um peito duro. Então, entre a dureza da paisagem e a delicadeza do eu lírico, vou lembrar com você, quem fala na poesia é o eu lírico. Se for na prosa é o narrador. O eu lírico também é conhecido como sujeito lírico, sujeito poético. Então, a antítese ali está. E finalmente a 4, porque o poeta termina o poema dizendo que as próprias pedras, que são o que há de mais duro e resistente, devem temer a ferocidade do amor. Por quê? O autor afirma que quanto mais resistência o amor encontra, mais ele se apura. Vamos colocar aqui? Porque diz o poeta, o amor mais se fortalece, mais se aperfeiçoa, mais se apura, quanto mais resistência encontra. Repito, não há fortaleza que resista ao amor. Não há força capaz de vencer o amor. O amor sempre será superior. E o amor é mau porque adora impor sofrimento. Isso foi um princípio de Camões. Então é isso aí. Foi um grande prazer. Grande abraço. Até a próxima.